Editorial. A notícia do Boca do Povo de domingo passado sobre um relato feito pelo ex-governador André Putinelli em uma visita que fez ao camelódromo acerca do aquário do Pantanal rendeu muita mídia. Rendeu conversê e trololó até ontem. E acredito que continuará rendendo até quando o secretário de Obras, Marcelo Miglioli, caia em si e assuma que errou ao contestar de forma atabalhoada as declarações do ex-governador. Miglioli disse numa manhã que o caixa ficou vazio e que Putinelli não deixou nenhum dinheiro para a execução da obra. Isso ele falou pela manhã. À tarde, alertado para a baboseira que disse, colocando em xeque a seriedade do assunto, voltou atrás e fez nova afirmação, desta vez de que Putinelli deixou em caixa 20 milhões para que o aquário fosse terminado. Já foi um salto de 0 em caixa para 20 milhões, melhorando um pouco o relato, mas não foi o ideal, até porque voltei a conversar com Putinelli sobre a versão do governo atual a respeito do aquário do Pantanal e ele me disse que ia fazer visitas ao interior e quando voltasse me encaminharia documentos provando que ao sair deixou em caixa para o governo do Reinaldo 36 milhões que daria para terminar o aquário e se ele fosse econômico ainda sobraria dinheiro. Putinelli não é um homem de mentira, mas Miglioli mentiu ao dar essas declarações, tentando minimizar a reportagem publicada na maior e melhor revista semanal deste estado e que, como um rastilho de pólvora, explodiu o assunto no governo e fora dele, deixando aberto a réplica que certamente os aloprados do governo fariam, porque é assim que eles se comportam. O aquário do Pantanal carrega o enigma da esfinge. Parece dizer todos os dias para o atual governador: ou você me decifra, ou te devoro. Não há motivo para não terminar a obra, porque Campo Grande ia virar referência internacional a ter o maior aquário de água doce do mundo. E isso traria pessoas de todos os cantos do mundo, cientistas, pesquisadores e turistas, para conhecer a ictiofauna pantaneira. Reinaldo deixou que seu inexperiente secretário de obras o levasse o assunto na brincadeira. E o que se viu foi a inflação comer a fortuna deixada em caixa e a obra ficar sendo deteriorada como está sendo, diante do que o ex-governador taxou por incompetência para concluí-la. O governo está com uma batata quente nas mãos. Não deu bola para o assunto e a obra continua reclamando o seu término, passando a ostentar a falta de competência para terminá-la. E isso potencializa o índice de saudades do Putinelli, porque o campograndense digeriu a obra,
Sabe que isso traria benefícios para a capital e particularmente para o trading turístico que caiu vertiginosamente sem atrações que justifiquem que quem passa por aqui fique um pouco mais na cidade para ver ou vivenciar a sua cultura. O Aquário foi uma obra enigmática deixada pelo Puccinelli e está diretamente relacionada à obra de idêntica envergadura como aquelas deixadas no passado pelo Dr. Pedro Pedrocian, quando todo mundo perguntava: mas por que um estádio tão grande como o Morenão, se a cidade tem apenas 2 times e poucos moradores? Desacostumado às coisas grandes, Miglioli achou que ser secretário de obras era apenas sentar no gabinete e deixar que a vida fluísse. E agora, já do meio para o fim dessa administração, está descobrindo que ser secretário de obras de um estado é muito mais que isso. Por enquanto, o segundo round dessa discussão está assim: Puccinelli denuncia, Miglioli rebate, demonstrando que não sabia o que estava falando. As reações contrárias começaram à fala do secretário, e então ele volta atrás, corrige o que falou sem conhecer e afirma que não era 0 dinheiro deixado, mas 20 milhões. E Puccinelli disse que vai voltar à carga e corrigir com documentos a fala do secretário, porque ele deixou em caixa para Reinaldo e Miglioli terminar o Aquário 36 milhões de reais. Essa é a história verdadeira e a justificativa do porquê Puccinelli chamou o governo, e aí subentenda-se, governador e seus subalternos, de incompetentes. O Aquário do Pantanal, essa obra exuberante, que parece um disco voador estacionado no Parque das Nações Indígenas, continua testemunhando o jogo de palavras do governo, tentando justificar por que tinha dinheiro em caixa e não terminou a obra. E quanto mais se falar do Aquário, o povo medirá a capacidade de realização do atual governo e verá que a Zambuja não foi aquilo que todos esperávamos dele como administrador. Por isso, o passar da régua no próximo ano vai custar caro para o governo que aí está, porque a capital, que gosta de quem trabalha, não perdoará o abandono dessa exuberante obra simplesmente porque a metodologia aplicada pelo atual governante é semelhante àquela velha política do pé de botina que, quando o adversário ganhava, parava-se tudo, deixava que as coisas se deteriorassem sem a consciência que o dinheiro não é do governante, mas é do povo. Bom dia.